Nós temos um texto, irmãos, na nossa frente, que nós estamos estudando, e eu julgo ele, querido, assim, de uma importância ímpar na vida da igreja. Porque esse texto, irmãos, ele torna claro, ele torna assim, límpido na nossa mente, no nosso coração, querido, e nos mostra realmente se aquilo que nós estamos vivendo é de fato um cristianismo bíblico. Ah, pastor, mas existe um cristianismo que não é bíblico? Existe, irmãos. Veja, Tiago está tratando aqui, querido, do engano que acontece na vida da igreja, de uma pessoa professar fé em Deus, entende? Mas ao mesmo tempo que ela professa fé em Deus, essa fé que ela professa, essa fé que ela diz ter, não se manifesta, não é perceptível pelas pessoas que estão ao nosso redor. Aí ele conta aqui uma história, entendeu? Imagine aí você que tem um irmão na igreja que está precisando, está passando por necessidades, entendeu? Eu não li o texto, só vi o pessoal comentando lá que o Rodrigo postou aqui, é tua mãe, é tua mãe, né? Precisa fazer uma cirurgia e a família não tem o dinheiro necessário para fazer a cirurgia e eles estão fazendo uma vaquinha para poder levantar o dinheiro. Quanto é a cartela? Minha esposa viu, ela viu que ela é 10 exame. Quanto é que a vaquinha? É 10 reais. Tá, pronto. É isso que eu queria saber. Tá. Eu sei que minha esposa pegou lá 2, eu fui 3. Não, mas eu não fiz lá 2, né? 3, ok. Então, o Rodrigo colocou isso no grupo da igreja, irmãos. Eu não quero expor o Rodrigo aqui, tomara que você me dá permissão para falar sobre isso, tá bom? Mas não quero expor, na verdade, só porque eu vi no grupo da igreja. Bom, querido, se você pode dispor de 10 reais para ajudar o Rodrigo, com a família dele lá, para a mãe fazer o exame lá, tudo, e você não ajuda, simplesmente porque não quer ajudar, querido, isso para Deus, irmãos, é uma ofensa sem tamanho, sabia disso? Isso para Deus é uma atitude de falta de amor ao próximo, de falta de amor ao irmão. Na verdade, Tiago chega a dizer que isso é uma atitude que demonstra que você não tem fé. Porque você sabe que o teu irmão está precisando, você tem como ajudar, mas mesmo assim você não ajuda. Queridos, João chega a dizer que uma pessoa que faz isso não é crente, entende? Não é crente. Como é que eu sei que o meu irmão está precisando? Eu posso dispor, irmãos, eu sei que 10 reais não vai matar ninguém de fome, não vai empobrecer ninguém, entendeu? Eu tenho 10 reais, você gasta isso com qualquer besteira, você vai na rua, você gasta isso. Mas aí eu prefiro ir comprar um sorvete, alguma coisa para mim, mas eu não ajudo quem está precisando. Que fé é essa que nós temos, irmãos? Tiago diz isso. De que adianta dizer, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo, Senhor, tu és a razão da minha vida, mas aí agora você é chamado a viver a sua fé e você simplesmente vira as costas. Veio a calhar esse exemplo aqui do Rodrigo, entendeu? Se nós queremos provar a nossa fé, irmãos, eis aí um bom teste da nossa fé, entende? Porque para Tiago, querido, na verdade, como eu vou repetir, é Tiago que escreveu, mas ele está escrevendo aqui por inspiração do Espírito Santo. Então, em última instância, é Deus quem está dizendo para nós, se a tua fé não se manifesta em coisas simples como essas aqui, que eu estou colocando para vocês, então ela não é fé. Porque fé sem obras, Tiago diz, está morta, não existe. Não tem utilidade, entendeu? Não tem utilidade. Irmãos, eu gostaria muito que nós entendêssemos isso, querido. E aí, eu posso aplicar isso para essa questão do Rodrigo aqui, mas eu posso aplicar isso para uma questão de oração. Oração, querido. A Bíblia te manda orar. Eu poderia citar um monte de texto aqui dizendo que nós devemos orar. Você sabe disso, mas você não ora. Então, que fé é essa que você pega a palavra de Deus, vê o que está escrito, vê o que Deus está te pedindo, está te mandando fazer, e você simplesmente diz, não vou fazer. Pronto, acabou. Que fé é essa, querido? A Bíblia diz que eu devo ler a palavra, meditar na palavra de dia e de noite, que eu devo amar a palavra de Deus. Eu sei disso. Meus irmãos, do Velho ao Novo Testamento, por onde você quiser passear, você vai encontrar essa questão. Medite, leia, estude, entendeu? Gaste tempo com a palavra de Deus. Você sabe disso, você conhece, você já me ouviu falar 1 milhão de vezes a respeito disso, mas mesmo assim, você não lê. A pergunta é, que fé é essa que você diz ter? Que fé é essa que você professa em Deus, que não é capaz de te mover a ler a palavra de Deus, irmãos? Isso serve para a gente questionar a nossa fé, irmãos.
Eu queria que vocês entendessem isso. Eu vou só reprisar aqui, nós estamos falando sobre isso. Nós começamos a semana passada. Evidências de que obras comprovam a presença da fé verdadeira. Nós lemos aqui do versículo 20 ao 25. Eu vou ler mais uma vez e vou correr com o texto para poder terminar o texto, tá bom? Eu não tenho como ficar repetindo, querido, por causa do tempo. E se alguém tiver interesse, nós já pregamos 2 mensagens a respeito desse texto, do capítulo 1, que começa no versículo 14 e vai até o 26. Nós já pregamos 2 e hoje nós vamos finalizar com a 3ª mensagem, tá bom? Então, olha o texto, irmãos. Tiago diz assim: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Bom, querido, eu já disse isso aqui tantas vezes. Tiago não está dizendo que um homem é justificado por obras. Tiago não está dizendo que um homem é justificado por obras mais fé ou fé mais obra. Nada disso. A perspectiva de Tiago aqui de obras não é a de fé, não é a fé que salva. Não é isso, entendeu? Tiago não está tratando aqui da justificação em si, do início, do processo de salvação. Tiago está tratando aqui, querido, de uma outra coisa. Eu poderia colocar para vocês entenderem da seguinte forma: olha, quando Paulo escreve sobre justificação pela fé, e pela fé somente, ele está falando como um homem é salvo. E ele diz: um homem é salvo somente pela fé na obra de Jesus Cristo. Nada mais, nada mais. Ele está combatendo ali os judaizantes, né, que estão dizendo que é necessário a fé em Cristo, mais a circuncisão, mais a guarda do sábado, mais alguma coisa. E Paulo está dizendo assim: olha, nada disso. A fé, ela vem somente pela salvação. Agora, Tiago não está tratando disso. O que Tiago está tratando é o seguinte: olha, é de pessoas que se dizem crentes, de pessoas que estão na igreja, que professam crer no Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim elas não manifestam essa profissão de fé, essa declaração de fé que elas fazem, essa confissão de fé que elas fazem, não vem acompanhada de obras, e é nesse sentido que Tiago está tratando. É por isso que no capítulo 1, querido, ele diz assim: olha, não adianta apenas ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e não a pratica é como um homem que olha a sua imagem no espelho e depois que ele sai da frente do espelho, ele não lembra mais como é o seu rosto. Então, há uma crítica aqui. Qual é a crítica de Tiago? Qual é o alerta de Deus? Ouvir a palavra de Deus, querido, sem dispor o coração para obedecer, é uma atitude extremamente perigosa, porque ela reflete uma fé morta. Uma fé morta. Bom, eu vou andar aqui, irmãos, por causa do nosso tempo. Tá? Lembrando, querido, viu? Eu já tenho 2 mensagens a respeito desse texto. Tá? Eu parei no versículo 21. Eu vou ler bem aqui. A última coisa que eu disse a semana passada, quando eu estava ministrando, nós estávamos falando sobre essa questão de exatamente isso, de fé e obras, né? Aí eu citei Calvino, ele disse assim: olha, que os que tentam usar esta passagem para provar a justificação pelas obras cometem um absurdo, pois não é esta a intenção de Tiago. Seu ponto a apresentar argumentos é que uma fé morta não tem obras que a acompanhem. Ninguém jamais compreenderá o que Tiago diz aqui, nem poderá julgar justamente as suas palavras, se não mantiver diante dos olhos o objetivo do autor. Aí eu disse isso aqui de outra maneira, dito de outra maneira, para que não fique dúvidas quanto a essa questão. Tiago não está dizendo que quando Abraão ofereceu, nós estamos falando aqui sobre o versículo 21, tá bom? Vou já ler ele. Tiago não está dizendo que quando Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, ele foi declarado justo, como se esse momento tivesse sido aquele em que Abraão exerceu a fé salvadora. Ao contrário, quando Abraão ofereceu Isaque, esse foi o momento em que ele demonstrou ser justo. Nós estamos comentando aqui o versículo 21, quando Tiago diz assim: por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Uma pessoa, ao ler esse texto, ele pode pensar assim: bom, Abraão foi justificado quando ele ofereceu o filho. Então foi o ato de oferecer o filho que o justificou.
no caso, que o salvou, que é o termo que a gente usa. E o que nós dissemos é, esse entendimento está errado, não foi isso que aconteceu. Quando ele ofereceu o filho, ou quando ele se dispôs a sacrificar o seu filho, ele estava demonstrando que tinha fé verdadeira. Aquela atitude, que Tiago chama isso de obra, aquela atitude de atender à voz de Deus e levar o filho até o monte e preparar para o sacrificá-lo, porque ele ia sacrificar realmente o filho, essa atitude, Tiago diz, isso é prova de que de fato Tiago tinha fé. Veja, querido, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, Tiago está defendendo aqui a ideia de que uma pessoa é salva porque fez alguma coisa. Porque se fosse salvo por fazer alguma coisa, irmãos, então não haveria um único Salvador, né? É bom que isso fique claro, tá bom, querido? A nossa confissão de fé é que nós cremos em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, tá? Então, se eu digo que uma obra pode me ajudar na salvação, eu estou dizendo que Jesus Cristo não é mais único nem suficiente Salvador. É Jesus Cristo mais alguma coisa. Lembrando que Paulo escreveu uma carta todinha, a carta aos Gálatas, só para destruir esse tipo de pensamento, irmãos. Literalmente. Nós já pregamos isso aqui, Gálatas, e nós tratamos disso aqui exaustivamente, tá bom? Agora, versículo 22, nós vamos seguir daqui por diante, tá bom? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. Aqui, Tiago explica um pouco o que ele está querendo dizer no versículo 21. Fé e obras operando juntas, querido. É essa a questão de Tiago. É essa a razão pela qual ele está escrevendo essa quase que todo o capítulo 2, entendeu? Para destacar isso. Você não pode apenas dizer que tem fé. Dizer isso sem que essa declaração seja acompanhada de alguma obra é inútil, irmãos. Nós já tratamos disso aqui exaustivamente. O pastor Nicodemos, ele diz que para Tiago, querido, há 3 implicações da relação entre fé e obras que podem ser claramente vistas no ato de obediência de Abraão ao oferecer Isaque. A primeira é, a fé operava juntamente com as suas obras, ou seja, as duas atuavam juntas. A palavra que operava, que Tiago usa aqui, querido, ela tem alguns significados interessantes no grego. Primeiro, ela significa trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no labor, juntar as forças com isso ajudar. Isso tudo aqui que eu disse aqui para vocês tem o sentido de engajar-se num esforço conjunto, e significa que a fé que Abraão tinha, querido, não era inativa, mas fez com que Abraão produzisse obras. Veja, onde a fé onde essa fé é ativa, onde essa fé é verdadeira, ela vem casada com obras, querido, casada com obras. Há um texto, irmãos, que eu queria que você lesse comigo em Hebreus 11, onde o autor de Hebreus faz menção ao que aconteceu em Gênesis 22, quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho no altar. Se você puder abrir comigo aí, Hebreus 11, a partir do versículo 17, leia. Eu vou ler aqui numa versão bem contemporânea, porque facilita um pouco o entendimento da gente, mas acompanhe a leitura, querido. Olha só. Pela fé, Abraão, quando colocado à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Sim, mesmo o homem que ouviu as promessas de Deus estava pronto para oferecer seu único filho, sobre o qual havia se dito. Essa é a promessa que Deus deu a Abraão. Em Isaque tua semente será chamada. Em Isaque tua semente será chamada. Ele creu. Veja, Deus deu essa promessa para Abraão, que em Isaque, né, a semente dele seria chamada, seria reconhecida. Partiria de Isaque. Mesmo sabendo dessa promessa, quando Deus veio a Abraão e pediu o filho para Abraão, que ele levasse o menino e sacrificasse ele no monte, Abraão não titubeou, querido. Ele pega o filho, vai para o monte, sobe o monte com o filho, prepara o altar, amarra a criança, coloca sobre o altar, e na hora que ele pega no cutelo, na faca para matar a criança, aí uma voz aparece no céu e diz, não faz isso não, tá bom? Então, olha só, olha o que o autor de Hebreus diz, assim, olha, mesmo sabendo da promessa de que em Abraão a sua semente seria chamada, ele creu que Deus
seria capaz de ressuscitar o seu filho, mesmo que estivesse morto, e por assim dizer, recebeu de volta da morte. Olha que coisa interessante, irmãos. Por que Abraão estava disposto a sacrificar Isaac? Mesmo sabendo da promessa de Deus que em Isaac a semente dele seria conhecida. É porque ele acreditava que mesmo que matasse o filho lá no monte, Deus era poderoso para ressuscitar o filho de volta. Você percebe, querido? Isso é fé. Irmãos, isso é fé num nível quase que sobrenatural. Isso é fé num nível, querido, que poucas pessoas conseguem experimentar. Mas esse é o chamado de Deus para nós como igreja. Andar nesse nível de fé, nesse nível de confiança. Deus disse que a partir do meu filho haveria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia. Mas aí o mesmo Deus que fez essa promessa veio para mim e disse assim, agora, depois de 17 anos que ele fez a promessa, ele disse, agora eu quero que tu sacrifique o teu filho. E Abraão não pensou duas vezes, irmãos. Ele pega o menino, é lógico, triste sim, né? Mas lá no coração ele cria que ia matar o filho e que depois Deus ressuscitaria o seu filho e daria sequência à sua descendência. Foi isso que moveu Abraão a fazer aquilo que fez. Isso é andar no nível de fé, irmãos, que é algo espetacular. Repito, querido, eu não tenho dúvida que Deus espera isso de nós, querido. Que a gente ande nesse nível de fé, de confiança no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou sentindo, foi Deus quem disse, então isso vai acontecer. A gente é chamado a viver por essa perspectiva, querido. A segunda implicação aqui desse texto do versículo 22 é que pelas obras a fé se consumou. Se a fé cooperou com as obras, por sua vez, consumaram a fé de Abraão. Consumar, irmãos, significa alcançar o alvo. O que nos leva a entender, querido, aqui que a fé, ela chegou ao estado de perfeição, ficou completa, na verdade. Outra maneira de dizer isso aqui, irmãos, é dizer que ao oferecer Isaac, né, a fé de Abraão, ela amadureceu, ela foi aperfeiçoada, ela chegou no nível onde se pretendia que chegasse, ela alcançou o alvo pretendido por Deus, entendeu? Porque ele, em amor a Deus, em fé no Senhor, ele estava disposto a obedecer a Deus num ponto, querido, em que ele poderia até mesmo ter matado o filho para obedecer a Deus. A terceira implicação é que aquele ato de obediência também mostrou ao mundo que Abraão cria realmente em Deus, dessa forma, justificando-o diante dos homens. Deixa eu tentar colocar algo para você, querido, e eu espero que você entenda. Quando nós cremos em Deus, a Bíblia diz que nós somos justificados pelo Senhor. Essa justificação que acontece diante de Deus, ela não é perceptível pelo homem. Deus sabe, mas nenhum de nós sabe se alguém, ao confessar Cristo, realmente ele está crendo em Cristo. E como é que é possível alguém testemunhar da sua salvação, de que de fato ele é salvo? É quando ele é justificado diante dos homens. E como é que alguém é justificado diante dos homens aqui? É quando a fé daquela pessoa é vista. Vou repetir para vocês, querido. É possível ver a fé de uma pessoa. Eu estou falando, é lógico, aqui, numa linguagem figurada, tá bom? Mas, citando o texto que eu citei semana passada, quando Jesus estava numa casa, cercado de gente, abarrotado de pessoas, dentro e fora, 4 amigos traziam um quinto ali doente, uma rede, sei lá, alguma coisa em uma maca. Eles queriam levar o amigo para Jesus orar, mas eles não podiam entrar na casa porque tinha muita gente. Mas eles criam tanto que se o amigo deles que estava doente chegasse diante de Jesus, Jesus orasse por ele seria curado, que aqueles amigos deram um jeito de subir na casa, abriam um espaço lá onde Cristo estava, lá pelo telhado, e de lá eles desceram o amigo. Quando eles estavam descendo o amigo, a Bíblia diz assim, olha, e Jesus vendo a fé daqueles amigos, ele viu a fé, irmãos. Isso é curioso, né? Alguém pode ver a fé de uma pessoa?
as atitudes de uma pessoa demonstram se ela crê ou se ela não crê, irmãos. Então, Tiago e Paulo não estão se contradizendo. Eu quero que vocês entendam que Lutero, no começo houve um tempo na vida de Lutero em que ele disse que a carta de Tiago era uma carta de palha. E, num primeiro momento, Lutero rejeitou a ideia de Tiago ser um livro canônico, porque ele entendia que Tiago batia de frente com Paulo. Então, ele teve muita dificuldade. Dizem que depois, mais para o final da vida, ele voltou atrás disso. Mas o fato é, né, que ele disse que Tiago era uma carta de palha. E eu tento entender, querido, o que aconteceu com Lutero, porque Lutero viveu num período da igreja muito severo, irmãos, muito severo, onde a igreja predominante na época, entendeu? No mundo todo era a igreja católica. E não havia um protestantismo, tudo era catolicismo, entendeu? Foi com Lutero que houve esse rompimento, na verdade. Então, naquela época se propagava a salvação por obras. Eu não lembro aqui, né, das famosas cruzadas que se faziam para levantar recursos para a igreja, entendeu? Tetzel, acho que é o nome do cara, que dizia assim, olha, quando você ouvir o som de uma moeda caindo vamos usar nossa linguagem? No gasofilácio aqui, uma alma que está saindo do purgatório, entendeu? Eles estavam vendendo um lugar no céu, literalmente, entende? Salvação por obras. E aí Lutero bateu de frente nisso, a ponto de ele não conseguir perceber em Tiago, querido, que ele não era inimigo de Paulo. Tiago não é inimigo de Paulo. Tiago é parceiro. A ideia dos dois, a mensagem dos dois se complementam, tá? Nós falamos muito sobre isso semana passada. Então vamos ao versículo 23. Veja, novamente. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. Agora, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Esse texto, ele é um pouquinho complicado, tá bom? Veja, Tiago está dizendo aqui que o ato de Abraão oferecer Isaque a Deus sobre o altar foi o cumprimento de Gênesis 15, 6, tá? Onde está escrito, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Só que não está sendo dito só isso. Eu vou me ater só essa questão agora, tá bom? Então vamos lá. Tiago está dizendo, mais uma vez, que o ato de Abraão oferecer Isaque sobre o altar foi o cumprimento de Gênesis 15, 6. A pergunta é, o que ele quis dizer exatamente com isso? Estaria Tiago aqui dizendo que Gênesis 15, 16 foi uma profecia e Gênesis 22 é o cumprimento dessa profecia? De maneira alguma, querido, de maneira alguma. A palavra grega usada aqui por Tiago, irmão, cumpriu-se, ela também tem o sentido de realizar, de demonstrar, de comprovar, entendeu? Em outras palavras, o que foi dito aqui, querido, é que a fé de Abraão, registrada em Gênesis 15, 6, ela foi demonstrada, ela foi comprovada lá em Gênesis 22. E veja, em Gênesis está escrito que Abraão creu em Deus, ponto. Só isso. Na verdade, se você seguir o texto um pouco adiante, você vai perceber que depois que Deus fez a promessa para Abraão, ele chega na esposa e diz, olha, Deus me disse que eu vou ser pai de uma multidão inumerável. Aí Sara, por ser estéril, diz assim, bom, já que Deus te fez uma promessa e eu não posso ter filho, então pega a minha serva Agar, cadê o pessoal da célula quarta-feira? Pega a minha serva Agar e tem um filho dela, e assim a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Veja que aqui nós temos o homem tentando dar uma forcinha para Deus cumprir a sua promessa, entendeu? A fé de Abraão não foi manifesta naquele lugar, naquele momento, querido. Lá na frente, 15, 22, 7 capítulos depois, então essa fé que Abraão tinha foi colocada à prova, e ao ser colocada à prova, ela foi comprovada, ela foi demonstrada. É isso que Tiago está dizendo, irmãos. Porque senão, querido, o entendimento seria outro, irmãos. Deixa eu tentar te colocar uma coisa. Irmãos, não pode haver
contradição nas Escrituras Sagradas. Entende? Se dois textos se contradizem, quem sabe qual é o texto certo? E se há um texto errado e um certo nas Escrituras, ela perde a sua validade, irmãos. Ela perde a sua validade. Então, Tiago não é inimigo de Paulo. Tiago não está tratando de como uma pessoa é salva. O assunto de Tiago é como reconhecer alguém que é salvo. É diferente. São etapas diferentes da vida cristã. Paulo trata do início da vida cristã. Tiago trata da vida cristã já em andamento, tá bom? Bom, como foi dito aqui em ministrações anteriores, querido, tanto Paulo como Tiago usam o mesmo texto, mas para provarem pontos distintos. A abordagem deles não é a mesma. Paulo diz que a salvação pode ser alcançada somente pela fé na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, independentemente da observância da lei, querido. Tiago diz que essa fé salvífica, essa fé que foi alcançada na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, ela só pode ser demonstrada através de obras. Ponto. É isso que significa o texto. Quando a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi atribuído para a justiça, Tiago não está aqui provando com esse texto que alguém é salvo por meio de obras. Não é isso. Não é a intenção de Tiago tratar dessa questão. Em nenhum momento Tiago está tratando disso. O problema de Tiago é outro, irmãos. Agora nós temos aqui uma pequena dificuldade aqui, querido, com esse texto aqui. Veja, o texto diz assim, olha, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído para a justiça. E, eu queria até poder mostrar isso para vocês, e, dois pontos, aí ele diz assim, e foi chamado amigo de Deus. Existe aqui um debate, querido, sobre o que Tiago quis dizer. Eu vou ilustrar isso com duas traduções. Irmãs, a Almeida Revista Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. É a mesma linha, mas olha só como nessa nova atualização da Almeida já fizeram uma mudança. Porque na revista atualizada está escrito assim, olha, e se cumpriu a escritura a qual diz. Quando ele diz assim, a qual diz, dois pontos. Aí ele vai citar o que está escrito na escritura. O que está escrito na escritura? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele está citando literalmente, palavra por palavra, o texto de Gênesis 15:6. Aí ele cita o texto, ponto, vírgula, e, novamente dois pontos. Como se ele fosse citar um outro trecho da Escritura. E esse outro trecho da Escritura diz assim, foi chamado amigo de Deus. Isso está na revista atualizada, na Almeida, revista atualizada. Na Nova Almeida atualizada, o texto está assim, olha, e se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi lhe atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. São duas coisas distintas aqui, irmãos. Na primeira tradução, Tiago diz que se cumpriu a Escritura, e então ele cita os dois textos que se cumpriu aqui, lá com aquilo que aconteceu com Abraão lá no monte, entendeu? As duas coisas as duas citações seriam, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nesse caso, foi chamado amigo de Deus, se torna um problema, querido, porque não encontramos essa citação em nenhum outro lugar das Escrituras, como é o caso de Gênesis 15:6. Eu sei que isso é muito técnico, mas deixa só para você tentar compreender, querido. Se de fato Tiago está fazendo duas citações da Bíblia aqui, a segunda citação tem um problema. Por quê? Porque essa segunda citação foi chamado amigo de Deus, ela não se encontra na Bíblia que nós temos, entendeu? Em nenhuma tradução nós temos esse texto dessa forma, tá? A Nova Almeida Atualizada já trouxe isso corrigido. É por causa do texto grego, irmãos. O texto grego muitas vezes não tem pontuação, não tem nada. Aí os intérpretes têm que trabalhar com possibilidades. Nessa nova atualização da Almeida, ele já não traz isso e foi chamado amigo de Deus como se isso fosse uma citação bíblica. Ele faz isso como se isso fosse um comentário de Tiago, entendeu? Aí sim fica mais claro para nós. Até porque a Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus, mas ele não cita o texto como Tiago citou aqui. Então, que fique bem claro para nós, querido. Mesmo que a gente não vá gastar tempo com isso, a entrar em debate, essa coisa toda,
eu fico aqui com a posição que o Nicodemos traz. Ele diz aqui que o mais provável aqui é que Tiago esteja dizendo que ao oferecer Isaque em sacrifício, a fé de Abraão foi manifestada publicamente e posteriormente ele veio a ser chamado de amigo de Deus, conforme vários textos das Escrituras. E sim, olha só, 2 Crônicas 27 diz assim, olha, não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Você percebe que o autor bíblico está dizendo que Abraão era amigo de Deus, ou que Deus era amigo de Abraão. Só que o autor bíblico não chama, não diz, foi chamado amigo de Deus. Ele só diz que Deus é amigo de Abraão. A mesma coisa acontece em Isaías 41:8. Olha só. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, amigo de Deus, o meu amigo. Deus falando, entendeu? Percebe? Não há uma citação específica onde aparece esse texto citado por Tiago, tá, querido? Eu entendo que isso não interfere no texto, isso não diminui nada, não contribui com nada, apenas uma citação, e eu creio que realmente seja um comentário de Tiago a respeito daquilo que aconteceu com Abraão. Bom, dito isso, querido, Tiago segue no seu texto e olha, ele faz uma espécie de resumo. Lembrando que até aqui, Tiago está falando aqui com uma espécie de interlocutor imaginário. Lembra lá que nós começamos falando sobre isso? Versículo 18, né? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Ele está aqui numa discussão com um interlocutor imaginário. Agora, no versículo 24, ele encerrou no versículo 23 essa discussão com esse interlocutor imaginário e ele volta a atenção para quem ele está escrevendo a carta. Aí ele diz assim, olha, verificais, depois dos exemplos dados, ele diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé somente. Ele faz uma espécie de resumo daquilo que... Gente, esse negócio é triste. Tem que comprar pilhas e... Agora ele voltou. Veja que interessante, irmãos. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Olha, querido, depois de tudo que foi dito aqui, não dá mais para a gente interpretar esse versículo como se Tiago estivesse dizendo que uma pessoa é salva mediante obras, ou ainda, querido, como se a salvação fosse alcançada mediante fé mais obra. Tiago não está falando sobre como alguém pode ser salvo, mas como saber se somos realmente salvos. E ele diz aqui que a prova final de alguém que possui verdadeiramente a fé salvífica, eu queria que você entendesse isso. O ponto de Tiago aqui, a argumentação de Tiago aqui, não tem a ver com alguém ser salvo por obras ou não, ou fé e obras, ou só obras. Não. A grande questão de Tiago é como eu posso saber se sou realmente salvo. Essa é a questão de Tiago. Você percebe que desde o capítulo 1, Tiago vem tratando disso. Capítulo 2, Tiago está tratando disso, problema na igreja. Chegou o rico na igreja, foi bem tratado. Uma pessoa pobre chegou e foi desprezada. Tiago olha para isso tudo e diz assim, olha, isso não pode ser igreja. A igreja não pode agir dessa forma. Que tipo de fé é essa nossa que dá preferência a pessoas por causa da condição financeira dela? Que tipo de fé é essa nossa que vê o irmão passando por necessidade e tem condição de ajudar, mas não ajuda? Então, esse é o ponto de Tiago, irmãos. Irmãos, isso tem que ficar claro para nós, isso tem que ser gravado no nosso coração. Esse é o ponto, essa é a questão central de Tiago. Fé tem que ser evidenciada, porque se ela não for evidenciada, ela não é fé, irmãos. É o que Tiago está colocando para nós. Ainda falando aqui, tem um detalhe importante nesse texto aqui, no versículo 23, né, que nós estamos lendo, 24 na verdade, onde ele diz assim, olha... que uma pessoa, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Justificada aqui, a palavra justificada aqui, irmãos, quando essa palavra é usada por Paulo, ela tem o sentido de tornar justo, em quase todas as citações. É alguém que foi tornado justo, é alguém que foi declarado justo por Deus. Aqui em Tiago, querido, o sentido não é tornar justo, o sentido é de alguém que foi demonstrado justo, entende? Demonstrado justo. Uma pessoa que é justificada pelas obras e não só... Ela é demonstrada como alguém justa
por causa das obras que essa pessoa praticou. A questão parece bem simples, irmãos. E Tiago resume bem o foco do seu ensino. Qual é o foco do ensino de Paulo, irmãos? Como eu posso ter certeza da minha salvação? Como eu posso ter certeza de que a fé que eu professo é verdadeira? E a única resposta para Tiago é: isso só é possível através das obras. Escute o que eu vou te dizer, isso vai parecer uma heresia, mas eu vou dizer mesmo assim, irmãos. Dizer eu tenho fé ou eu creio em Deus não é suficiente, irmãos. A verdadeira fé, ela sempre virá acompanhada de obras. Eu sei que dizer isso aqui, irmãos, parece contradizer outras partes das Escrituras, mas não é verdade, irmãos. Quando eu leio isso aqui, é lógico, me vem à mente imediatamente um texto que eu cito para vocês quase que toda a pregação. Atos 16, 30 e 31. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Paulo está preso, aí ele começa a adorar e a orar ao Senhor, aí o Senhor envia ali um terremoto, as telas se abrem, as correntes se quebram, e o carcereiro preocupado, com medo, entendeu? Porque ele é responsável por aqueles prisioneiros, ele pega numa espada para se matar, porque ele sabe que vai ser morto se algum preso fugir. Então ele pega na espada para se matar e Paulo grita para ele: epa, não faça isso não. Aí ele chega diante de Paulo, todo tremoroso, todo cheio de dedos, e pergunta assim, irmãos: senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta clássica que nós citamos, versículo 31, é: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Isso aqui parece contradizer a ideia de que apenas, veja, repito, apenas dizer eu tenho fé ou eu creio não é suficiente. Mas pastor, não está dizendo aqui que tem que crer e tal? É verdade, irmãos, é verdade. Você confessou Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, de acordo com o texto. Você diz que aceitou a Cristo, você diz que crê em Cristo. Bom, se isso de fato aconteceu, há como você provar isso. E como é que eu posso provar isso, irmãos? Obras provam a nossa salvação. Se eu não tenho, irmãos, entenda, se você não tem obras, querido. Eu falei a semana passada de quais são essas obras, né? Lembra disso? Nós falamos sobre isso semana passada. Quais são essas obras? Eu posso te dizer, querido, baseado no texto bíblico, basicamente, essas obras são a nossa obediência à palavra de Deus. Isso são obras. Repetindo o que eu disse no começo, Deus me manda orar. Então, porque eu creio, eu oro. Deus me manda ler a sua palavra. Porque eu creio, eu leio a palavra de Deus. Deus me manda amar o meu irmão, meu próximo como a mim mesmo. Então eu amo o meu próximo. Deus diz que eu devo pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Então eu faço. Pastor, mas eu não vou para... Você não precisa... essa é uma coisa bem interessante, né? Eu lembro que eu preguei aqui uma vez numa igreja aqui no Buriti. A gente pensa assim, mas eu não tenho um chamado missionário. Talvez você não tenha um chamado missionário para ir lá para a África, sei lá, para algum lugar, para a China. Mas isso não quer dizer que você não recebeu de Deus uma comissão, né, de fazer discípulos aqui no Buriti. Entende? Quando Deus disse para Abraão, irmãos, sacrificar o filho, ele não pensou duas vezes, ele sacrificou. Isso é fé. Isso é uma demonstração de fé. Então a minha fé, se eu quero que a minha fé se manifeste, é preciso que essa fé seja acompanhada de obra, querido. Não há outro caminho. Parafraseando aqui, e eu vou citar uma paráfrase do Nicodemos aqui, em relação ao versículo 24, seria mais ou menos assim, olha, verificais que uma pessoa demonstra que é justa pelas obras, como Abraão, e não somente por uma declaração vazia de fé. Versículo 25, irmãos, de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Tiago cita o exemplo de Abraão, mas também cita o exemplo de uma prostituta chamada Raabe, irmãos. Aqui, querido, novamente, veja, todo o texto quase tem dá pano para muita manga, para muita discussão, né? E alguns estudiosos dizem que esse texto foi um acréscimo posterior, né? Ou seja, Tiago já tinha concluído todo o seu ensino a respeito da inutilidade de uma profissão de fé vazia, mas por algum motivo ele voltou ao texto e acrescentou essa história da prostituta Raabe. Eu não vou gastar tempo com isso, irmãos. Eu creio que essa questão ela não tem tanta importância.
O fato aqui, querido, tanto na narrativa de Abraão como na narrativa de Raabe, provam cabalmente, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, tanto Abraão como Raabe provam o ensino de Tiago. Qual é o ensino de Tiago, irmãos? Fé sem obras não tem utilidade. Pastor, mas como é que posso falar de... Como é que eu sei que a Raabe teve fé se ela nem ouviu o evangelho? Irmãos, escute isso aqui, olha. Por que Raabe ajudou os espias? Por que ela pediu a proteção deles para que não fosse morta? É porque ela acreditava, irmãos, que os deuses israelitas era verdadeiro. Ela tinha ouvido as histórias lá, querido, a respeito dos egípcios, do que Deus fez com as nações antes de cruzar o Rio Jordão, do que Deus fez abrindo o Mar Vermelho, do que Deus fez abrindo o Jordão. Ela ouviu tudo aquilo, irmãos, e não há dúvida, querido, ao ouvir tudo isso, ela creu no Deus dos israelitas. E a prova de que ela realmente tinha crido em Deus é que ela protegeu os espias, mesmo colocando em risco a própria vida. Isso é um testemunho claro de que ela fez aquilo porque ela acreditava realmente naquele Deus, entendeu? Mesmo que não conhecesse, ela acreditava naquilo que ela tinha ouvido a respeito de Deus. E esse é um testemunho, irmãos, que muitas vezes nos envergonha, porque nós temos a Escritura, nós temos a história bíblica todinha, não só a Bíblia, mas a história da igreja como um testemunho do poder de Deus, e muitas vezes nós não conseguimos crer em Deus, querido. Veja, Calvino chegou a dizer uma coisa interessante, falando dos exemplos que Tiago usa, né, de Abraão e de Raabe. Ele diz assim, olha, Tiago propositalmente colocou juntas duas pessoas tão diferentes em caráter para mostrar claramente que jamais ninguém, qualquer que tenha sido a sua condição, nação, classe ou posição social, foi considerado justo sem obras. Seja Abraão, o pai da fé, seja uma prostituta estrangeira, os dois são salvos, querido, mediante a fé, que é demonstrada através daquilo que eles fizeram. Abraão, porque ouviu a voz de Deus, estava disposto a sacrificar o seu filho. Raabe, porque ouviu as histórias a respeito de Deus, estava disposta a arriscar sua própria vida para proteger aqueles espias. Entende? Fé é isso, irmãos. Fé tem que ser vista. E finalizando, querido, aqui, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui nós temos uma conclusão final sobre a validade de uma profissão de fé quando ela não vem acompanhada de obras, irmãos. Tiago conclui aqui, querido, comparando um corpo sem espírito com fé sem obras. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você tente compreender o que eu vou perguntar e tente dar uma resposta para si mesmo. Como uma pessoa leiga, olhando para duas pessoas que supostamente estão mortas, pode identificar qual delas está viva? Deixa eu ver se você consegue entender. Imagine que você tem aqui duas pessoas deitadas numa cama, aparentemente estão mortas, só que uma delas está viva. E você é chamado para olhar, sem tocar, sem nada, e olhando para aquelas duas pessoas, como você descobre quem está vivo e quem está morto? A resposta é simples. A viva está respirando, entende? Pela respiração. Da mesma forma, irmãos, eu quero que você entenda bem isso, querido. Da mesma forma, como poderíamos identificar se a fé de uma pessoa é viva ou está morta? Assim como você descobre, querido, se uma pessoa está viva ou morta pela respiração, você descobre se a fé é viva ou morta pelas obras que ela produz. Se não tem obras, é uma fé morta. Se não tem obras, é uma fé inútil. Se não tem obras, é uma fé que não tem validade nenhuma. Não serve. Bom, querido, não serve. E eu queria finalizar isso aqui, irmãos. Eu entendo que esse é um tipo de ministração que serve para sondar o nosso coração. E eu queria finalizar isso aqui aplicando a um questionário sugerido por Wisby. O Wisby é um comentarista bíblico que eu leio bastante, tá bom? E mesmo que o comentário não esteja completo, na verdade está longe de ser completo, ele pode nos ajudar a sondar o nosso coração e a nossa fé. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção e amanhã de manhã eu vou colocar essas questões aqui no grupo da igreja para ficar lá, para você poder sondar o teu coração, querido.
A sondagem é: minha fé é uma fé viva ou é uma fé morta, querido? Então, escute isso, tá bom? Preste atenção. Houve um momento em que eu percebi claramente que era um pecador e reconheci isso para mim mesmo e para Deus. A questão é: isso aconteceu comigo, tá? Segundo, querido, houve um momento em que meu coração me impeliu a fugir da ira vindoura. Alguma vez eu fui seriamente confrontado com os meus pecados. Entendo verdadeiramente o Evangelho, que Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Compreendo e confesso que sou incapaz de salvar a mim mesmo. Arrependi-me sinceramente dos meus pecados e os deixei para trás. Ou amo o pecado e desejo desfrutá-lo? Crie em Jesus Cristo e somente nele como meu Salvador. Tenho um relacionamento vivo com Ele por meio da palavra e do Espírito. Houve alguma transformação em minha vida? Minhas obras são constantes ou apenas ocasionais e fracas? Estou procurando crescer nas coisas de Deus? As pessoas ao meu redor podem notar que aceitei a Cristo? Isso é um bom teste, irmãos. Quando lá em Imperatriz eu era líder de jovem, eu fazia o discipulado com os novos convertidos, sempre, olha, a tua família pode testemunhar de que você realmente mudou de vida? Se eu perguntar para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, eles vão testemunhar de que de fato alguma coisa aconteceu na tua vida? Porque isso é muito importante, irmãos. Se as pessoas que estão ao nosso redor, querido, não percebem mudança em nós, então a coisa está feia realmente, entendeu? Terminando aqui, mais 3 perguntas. Tenho o desejo de falar com Cristo de falar de Cristo para outros, ou sinto vergonha de Cristo? Desfruto comunhão com outras pessoas? Tenho prazer em participar dos cultos? Estou pronto para a volta de Cristo? Ou ficarei envergonhado quando Ele vier e me buscar? Essas questões elas estarão todas amanhã no grupo da igreja, porque eu creio que nós precisamos sondar o nosso coração, querido, com relação à nossa fé. Irmãos, eu vou encerrar dizendo algo para vocês que para mim é muito caro. Eu vivo a minha vida praticamente toda, querido, em função de ensinar a palavra de Deus. Todo o meu tempo é gasto estudando, lendo a palavra, entendeu? Lendo todos os dias, gastando tempo estudando, às vezes ouvindo mensagens de pregadores que eu gosto, tentando aprender, tentando compreender. E venho para cá para pregar, irmãos. E eu digo a vocês, eu não estou preocupado em pregar para agradar ninguém, eu não me preocupo com isso, eu não tenho... Para mim uma coisa, eu li isso lá em Paulo, no capítulo 1, irmãos. Se eu quisesse agradar as pessoas, eu não poderia andar com Deus, não poderia servir ao Senhor. Não dá para ser um pregador e ao mesmo tempo querer agradar as pessoas, irmãos. Você tem que fazer uma escolha. Como pregador, você tem que escolher, entendeu? E eu escolhi agradar a Deus. Eu escolhi ser honesto no ensino da palavra. E mesmo que às vezes eu te diga alguma coisa que vai te ofender, alguma coisa que vai mexer contigo, eu não digo isso porque eu tenho raiva de você, eu digo isso porque eu te amo em Cristo Jesus. Entende? Porque ocultar a verdade de uma pessoa, querido, é ser inimigo dela. Você precisa entender isso. Ocultar a verdade na intenção de agradar é agir como inimigo e não como amigo. O pregador não pode se dar esse luxo, irmãos, porque ele vai prestar conta diante de Deus disso um dia. Eu tenho consciência disso. Então eu tento ser honesto. Eu posso até errar, irmãos. Vou dizer, eu posso até errar, mas eu não erro porque quero errar, entende? Eu posso até errar, mas erro tentando acertar, tentando ser fiel às Escrituras naquilo que eu tenho estudado, naquilo que eu tenho entendido, naquilo que eu tenho compreendido da palavra de Deus. Então, nós temos aqui um texto que ele pode e deve ser usado por todos nós no sentido de a gente conhecer o nosso próprio coração. A pergunta bem simples é essa, irmãos. Eu disse isso semana passada, finalizei fazendo isso semana passada e vou finalizar novamente, querido. Se Deus chegasse para você e dissesse assim: filho, filha, estenda as tuas mãos e me mostre as tuas obras, o que você teria para mostrar para Deus, irmãos? Essa é a questão, querido. Essa é a questão. O que nós temos para mostrar para Deus? Que obras eu tenho para mostrar para Deus? Ah, pastor, eu vou à igreja. Eu vou ser bem franco contigo, querido. Muitas pessoas ímpias vão à igreja. Mas é uma obra que tanto cristão como não cristão podem produzir. Como está a tua vida de oração, irmãos? Como está a tua vida em relação à palavra de Deus? Como está a tua vida de obediência ao Senhor, irmãos? Naquilo que você sabe que tem que ser feito. Esse é o desafio que nós temos diante de nós, irmãos. Não dá para ser cristão
e viver como ímpio, irmãos. Não dá para ser cristão e se comportar como ímpio, falar como ímpio, se vestir como ímpio e ir no lugar que os ímpios não estão indo. Tá, irmãos? O nosso chamado é diferente, a nossa missão é diferente. O nosso chamado é para viver para Deus. Termino citando as palavras de Jesus. Nós conhecemos uma árvore, querido, pelo fruto que ela produz. Quando você vai num pé de manga, necessariamente você tem que encontrar manga, querido. Porque manga produz manga, caju produz caju. O que um filho de Deus deve produzir, irmãos? Qual é o comportamento de um filho de Deus? Quais são as palavras que devem sair da boca de um filho de Deus? Quais são as obras que um filho de Deus deve produzir? E isso serve para a gente se avaliar, tá bom? Para a gente sondar o nosso próprio coração. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, querido. Querido, não se conforme em vir à igreja, ouvir a palavra e voltar para casa como se isso aqui não significasse nada para você. Não se conforme, querido, em deixar que um momento como esse aqui seja apenas um momento como qualquer outro, entende? Sem importância, sem sentido. Não permita que o culto seja entretenimento para você. Não faça isso, querido. Não faça isso.